bom dia, nascida no dia 19 de 18 de 19 de 1919, na fazenda Campo Alegre. A minha infância foi muito sem vida, porque minha mãe morreu cedo, eu tinha só meus irmãos e minha avó lá perto, né, para me divertir, e uma tia. Mas era muito sem vida, muito triste. Depois que eu fiquei grande, que vim para Santo Antônio, aí melhorou. E aí a gente meus parentes já estavam quase tudo aqui. Meu pai e meus irmãos tocavam sanfona e violão. Em toda reunião que ia ter, eles eram convidados. Como o papai não tinha quem ficasse com a gente, que a gente era menor, ele levava. Todo sábado tinha um pagode. Eu lembro quando a minha mãe tinha feito a promessa, mas ela até morreu e eu fui cumprir a promessa. Saí de manhã com meu irmão Antônio, nós andamos bastante de tempo, deve ter sido mais de légua, tirando a esmola, mas quando chegava na casa, ele falava comigo no caminho, que era nas roças. Quando eu chegava nas casas, ele falava isso, se ajoelha, põe as mãos postas e pede. Aí, quando eu ia pensar naquilo, eu era pequena. Quando eu chegava na casa, se eu falasse, ajoelhasse, eu não falava o nome da santa. Se eu não ajoelhasse, eu falava, mola para Santa Luzia. Era uma peleja. Chegava no caminho e ele ia falar, você tem que falar tudo. Foi uma peleja, mas eu tirei a esmola. E a vista veio. Graças a Deus, está muito ruim, agora estou com quase 100 anos. A coisa que eu tinha mais vontade de saber na minha vida era aprender a ler. Mas a gente era muita gente, não dava para o papai pagar um professor. Porque naquele tempo não tinha escola nas roças. Então, depois que a mamãe morreu, eu também ficou muito desorientada, resolveu vir para a cidade. Aí, para mim, foi a maior alegria da minha vida, foi quando eu comecei a aprender a ler. Também não fiquei nem 4 anos para tirar o diploma, não. Não foi, não. Assim que eu tirei o diploma, dona Desi Rocha, minha professora, gostava muito de mim e tinha muita vontade de eu estudar. E eu queria estudar, mas não tinha tempo, não tinha ajuda nenhuma. Mas ela foi de casa em casa, toda pessoa de nome, a começar pelo prefeito, deu uma assinatura que podia me dar era Benedito Valadares, podia me dar o estudo que não ia ser desperdiçado. Então, eu estava toda entusiasmada, eu já tinha sido convidada para dar escola na roça, mas eu já tinha decidido que não ia. Eu ia para Belo Horizonte estudar, passasse o que passasse. Mas aí, sabe o que aconteceu? A dona mulher do doutor Genô não gostava muito de mim, não. Só porque eu era muito ativa na escola, ela tinha ciúme de mim. Eu era ativa demais. Então, ela procurou as cartas, tudo que a dona Desi arrumou e mandou no correio. Ela pegou tudo lá no correio. E eu fiquei sabendo disso, já estava mal, nem estava pensando mais em estudar. Nem estava pensando mais quando a empregada dela, a dona, esqueci até o nome dela, a empregada dela chegou lá em casa e falou, Geraldo, precisa esperar escola, eu estou sem Belo Horizonte, que não vai ter não. A mulher do doutor Genô mandou eu buscar todo suas caixas de lá e ia para Belo Horizonte.
Aí eu fui pro da escola, desisti. Mas eu tenho pensado nisso, eu sei que eu dava conta. Na escola, no quarto ano, para mim foi um café pequeno. Eu escrevi o livro, porque ali eu estou lembrando das coisas antigas, estou recordando. E aquela coisa que dá na gente é muito gostosa, a gente passa umas horas sem ver. E eu gosto de escrever, eu estava escrevendo até pouco tempo, tem pouco tempo que eu parei. Só que agora não está tendo muito sentido, não. Porque eu não vejo nada. Aí eu pus o título do meu livro, Matando Saudades, porque eu vivo de saudade. Eu vivo por duas coisas, rezar e saudade. Tudo para mim vira saudade, vira choro. Também depois eu começo a rezar e ali, de novo. Eu vou falar umas palavras, não sei se você vai gostar, mas elas são bonitinhas. Eu quero falar para te agradar. A maior saudade que eu sinto é lembrando quando o papai estava tocando sanfona, o Tatico tocando violão e cantando. O Tatico cantava bem, ele era bom para cantar. E aí a gente ficava dançando. Lá em casa não tinha tristeza, não. Era só alegria.